E aí é um ponto para o qual eu queria chamar a atenção de todos os colegas da turma. Entrevista concedida em 22 de 10 de 2018 por Carlos Fernando dos Santos, ex-integrante da Lava Jato, expõe como a Força-Tarefa se aproveitou do furor do combate à corrupção para esgarçar os limites semânticos da lei e atribuir ao MPF uma atribuição que o legislador outorgou ao CAD e à CGU. Vejam, senhores, eu vou ser lento na leitura, porque me parece que isso parece uma novidade nesse caso. Mas não deveria ser. Isso está em obra acadêmica. Essa ideia de leniência nem passava pela nossa cabeça. Quem fala é Carlos Fernando, que, segundo dizem, era o mentor da Operação Lava Jato. Mas, diante da natureza das nossas investigações, nós estávamos com questões de direito econômico, era um cartel das empreiteiras e nós tínhamos um colaborador que falava sobre esse cartel. Então, de alguma forma, nós nos aproximamos do CAD. Não sei se você sabe, mas eu e o Vladimir Aras desenvolvemos os primeiros acordos de colaboração premiada em crimes de colarinho branco, ainda em 2003, ainda quando não existia legislação. Então, nós já tínhamos uma experiência de que, muitas vezes, o sistema de legislação diretamente não nos dava esse papel. É ele quem o diz. Mas que era possível construir dentro do sistema de interpretação, senhora subprocuradora. De que nós tínhamos um papel primeiro nas colaborações de colarinho branco e agora na leniência, porque era evidente que a lei anticorrupção era frágil, ela não tinha elementos suficientes para atrair a empresa para um acordo. Aí, observando a prática do CAD, eu observei que, apesar da lei não falar sobre intervenção do MP, o CAD chama o MP para assinar os acordos. Mas se não estava lá, minha primeira pergunta era: por que o MP estava intervindo se ele não está na lei? Se ele não está lá, eu também não estou aqui. Mas se ele vai lá, eu também posso ir aqui. Veja que sofisticação do raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico não é de muita complexidade. É de uma simploriedade, não é? É uma coisa pedestre, mas é disso que nós estamos falando. Quer dizer, a coisa da legalidade não tem relevância alguma para um tema dessa sensibilidade. Eu já tinha experiência de que, se você tem um arcabouço do sistema que suporte, e você tem um bom motivo, que no caso eram as investigações da Lava Jato, você deve tentar. Atentem para as frases, atentem para o palavreado. Então, nós resolvemos, basicamente, eu resolvi fazer esse acordo e convenci os colegas. As declarações desse entrevistado, Carlos Fernando, dão a magnitude do autoritarismo que subjaz setores do Ministério Público. Imbuídos de propósitos tacanhos, corromperam o sistema de justiça ao utilizar técnicas ilegais para alcançar esses objetivos, como promoção pessoal e alavancagem de projetos políticos. Carlos Fernando afirmou, sem nenhum pudor, que mentiu em entrevista para semear temor entre os empresários envolvidos na Lava Jato. Segundo ele, a estratégia baseada na teoria dos jogos, prestem atenção, por favor, foi essencial para o êxito da operação. Em menos de uma semana, surgiram os primeiros interessados no acordo de leniência. Acordo de leniência, ministro André, que não existia na lei e que ele sabia não existente. Que ele decidiu inventar a partir de uma mimetização do modelo do CAD, que tem lei. Bem, só que dentro daquela ideia da teoria dos jogos, não basta eu decidir isso, fazer acordos de leniência. De novo, Carlos Fernando.
Eu tenho que comunicar às pessoas que existe essa possibilidade. Senão ninguém vai saber. Vai ficar só na nossa cabeça. Eu fiz essa entrevista. Ele deu uma entrevista dizendo que era possível fazer acordo de leniência. Mas não bastava eu, então, decidir e comunicar. Eu tinha que introduzir o dilema. Talvez ele esteja se referindo aqui, na teoria dos jogos, ao dilema do prisioneiro. Dilema era que só o primeiro se beneficiaria do acordo, tal como está previsto na lei do CAD. Aí eu fui um pouquinho além. Eu disse na entrevista que já existia uma empresa em conversação. Eu introduzi realmente o dilema. Que era a urgência da decisão das demais. Quem chegasse primeiro ganharia. E não estou. Essa gente continua solta e não está respondendo ao processo. Este fato era o único fato não verdadeiro. Fato mentiroso, ele confessa. Eu sei que isso é meio crítico, mas, de qualquer maneira, foi essencial. O combate à corrupção, supostamente, justificava cometer crimes.